Pessoal, vamos continuar o estudo dos princípios do direito penal. Agora, vamos analisar o princípio da humanização ou humanidade das penas. Tem duas maneiras de estudar o princípio da humanidade das penas. O primeiro deles é o estudo positivo deste princípio. E outra modalidade de estudo é metafísico, ou seja, à luz de entendimento sobre a justiça, à luz do que se entende por uma política justa de previsão e aplicação da pena. O estudo à luz do direito positivo, ou estudo positivo, nós vamos levar em consideração a previsão da Constituição Federal como uma síntese do que para nós, dentro da nossa comunidade jurídica, é entendido como justiça na aplicação das penas. Então basta eu falar que está na Constituição, o Constituinte fez a previsão e aí todo mundo aceita sem discussões. No caso de você querer perguntar a razão dessa afirmação de estar na Constituição e dever ser observado por todos, aí você precisa se direcionar para o curso de Direito Constitucional e estudar os fundamentos do constitucionalismo, a origem das cartas constitucionais. Você vai estudar o que se entende por Estado Democrático de Direito e aí você vai entender a justificativa dessa afirmação da humanização das penas residir aqui no artigo 5º, inciso 57 da nossa Carta Política. Então, isso é um modo um pouco autoritário à primeira vista de explicar o princípio da humanidade das penas, porque eu não estou dizendo as razões dessa afirmação, mas isso faz parte do estudo desse princípio. Aqui no direito penal, eu tracei em linhas gerais, desde as aulas introdutórias, justificativas para trabalharmos o direito penal de maneira humanizada. Eu falei, inclusive, sobre temas que você estuda em direito constitucional. Então, para você que assistiu às aulas introdutórias, não é nenhuma novidade, mas eu agora aqui nessa apresentação do princípio da humanidade das penas, te apresento o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Eu faço essa correção aqui, eu coloquei 57, é 47. Então, nós temos essa previsão na Constituição Federal, no rol dos direitos individuais, artigo 5º, direitos de primeira dimensão ou geração, porque trata das liberdades civis. Então, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19, de caráter perpétuo de trabalhos forçados. Aqui você vai ler como trabalho pesado, porque o trabalho é um direito do preso e também uma obrigação. O que não pode ter é trabalho pesado. Uma vez que sendo dever trabalhar, você tem o trabalho obrigatório com previsão na Lei de Execuções Penais. Mas também é um direito, porque o preso, a cada 3 dias de trabalho, tem descontado um dia de pena. É o Instituto da Remissão. Pena que também não atende o princípio da humanidade. Banimento, penas cruéis, que é uma cláusula aberta, o que se entende por penas cruéis. Vai depender do momento histórico. Nós tivemos no STF o julgamento de leading case dizendo que o estado de coisa incondicional que se encontra as penitenciárias é uma forma de cumprimento de pena cruel. No passado,
nós vamos verificar as espécies de ordalhas que já foram aplicadas, tivemos diversas outras penas que eram aplicadas e que hoje não se passa pela cabeça de ninguém. Por exemplo, pedir para uma pessoa segurar uma barra de ferro quente. Isso era uma modalidade de prova, mas também era uma forma de aplicar pena, bem como esquartejar a pessoa com 4 cavalos segurando as extremidades, braços e pernas para partir a pessoa, enterrar a pessoa viva. Isso já foi aplicado. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, que é uma orientação geral. E inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, dando também um norte aqui para o momento em que o legislador faz a previsão das penas. Então, essa é uma forma de eu explicar de maneira um tanto autoritária, impositiva, o princípio da humanidade das penas, porque há uma previsão na Carta Constitucional e você precisa lembrar desses dispositivos que eu acabei de ler. E em provas que são cobradas lei seca ou texto da Constituição seco, literal, aí você já vai estar estudado, você vai acertar essas questões lembrando disso. Entretanto, essa forma de estudar, ela não garante que você acerte todas as questões e também não agrega entendimento, conhecimento sobre a ciência penal na sua cabeça. Então, nós precisamos também partir para o estudo metafísico, à luz de ideias de justiça, da história, para que você entenda por que chegamos a esse ponto de, na Constituição Federal de 88, termos aquelas previsões. E eu começo trabalhando essa forma de estudar, apresentando para vocês a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Aqui no preâmbulo está sendo dito que, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família. E essa palavra dignidade é o nosso ponto de partida para compreendermos por que existe hoje o chamado princípio da humanidade das penas e por que chegamos naquela previsão do inciso 47 do artigo 5º da Constituição Federal. O que é dignidade? Podemos traduzir simplesmente à luz de um sinônimo que é o respeito. Dignidade pode ser lido como respeito. E qual é então o respeito que se deve dispensar a todos os membros da família humana? Por que o ser humano deve gozar desse respeito? Porque o ser humano ele é capaz de valorar. O ser humano pode dizer o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é belo, o que não é. O ser humano é capaz de juízos, atribuir qualidades que existem em alguma coisa ou atribuir qualidades falsas que não existem, ou seja, cometer também injustiça. Juízo significa atribuição de adjetivo a substantivo, é isso que o juiz faz na sentença. Ele pratica um juízo, ele atribui qualidades, ele atribui adjetivos nos fatos apresentados no processo, e ele atribui também uma pena correspondente àquele sujeito que está sendo julgado por esses fatos. Juízo é atribuir adjetivos, qualidades a substantivos, às coisas existentes. E ao lado desta condição humana, você tem o mundo animal não humano. Este mundo animal não humano é regido por leis naturais, leis da necessidade. Então você tem aqui o instinto. Um animal mata e come o outro por necessidade. E aqui no mundo animal humano,
vigora também a necessidade, porém, nós temos essa capacidade, essa dignidade de distinguir o justo, o injusto, o bem e o mal. Tudo isso que impõe um controle do atendimento destas necessidades que são comuns ao mundo animal, humano e não humano, de se alimentar, por exemplo. Por isso que o ser humano, ele merece respeito, porque é capaz de entender o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é justo, o que é bom e o que é mal. E na medida que alguém recebe, por exemplo, uma pena sendo inocente, ou recebe uma pena acima do que se entende por razoável, está havendo um abalo ao respeito a esse ser humano, um abalo ao respeito à dignidade humana, porque tais práticas colocam esse ser humano que aplica esse tipo de penalidade injusta a uma situação abaixo do mundo animal não humano, porque nesse universo em que vigora as leis naturais da necessidade, jamais haveria um ato desproporcional. O animal ele atende às suas necessidades e aqui há um abalo significativo ao que se entende por humanidade e os seus atributos. E é dentro dessa linha de raciocínio que o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos continua dizendo que, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência humana. E isso você verifica na história da humanidade. Então, se o homem é capaz de valorar, de traçar juízos sobre fatos, atribuindo qualidades a coisas ou a ações, diferenciando o justo e o injusto, o bem do mal, o homem vive regido por leis sociais. E não são leis somente naturais que irão ditar as ações humanas. As leis sociais, as leis morais, as normas éticas vão guiar o homem nesse desafio de suprimento das necessidades que são maiores do que os bens naturais existentes. Então aqui eu tenho leis sociais. Eu vou incluir aqui dentro dessa ideia de leis sociais as normas éticas, as normas morais, tá ok? E aqui no meio eu vou colocar as leis divinas. Então eu tenho aqui, ó, normas eternas, leis imutáveis. As leis naturais da necessidade também são invariáveis. Mas eu separei para fins didáticos, então aqui as leis sociais, morais, éticas, que devem guiar o homem dentro do seio social, porque o homem é esse ser cultural, ele consegue distinguir o bem do mal, o justo e o injusto, por isso merece respeito, porque aquele que sofre uma injustiça e um mal, ele tem consciência disso. E aquele que aplica um mal injusto, ele se coloca abaixo do próprio reino animal não humano. As duas vertentes, as duas pontas dessa corda estão sendo situadas abaixo da linha da humanidade, aquele que inflige o mal por voluntariedade e aquele que sofre esse mal por imposição, uma situação bem pior, bem ruim. Para essa pessoa que aplica o mal, nós vamos pensar na ressocialização, na purgação desse mal pelo cumprimento de uma pena. E para aquele que sofre o mal injusto, nós vamos trabalhar a reparação civil e, indiretamente, o agente, sendo condenado e cumprindo a sua pena, estará também trazendo um consolo a essa vítima, indiretamente, porque nosso sistema penal e processual não é um sistema de vingança. Então, a reparação civil ex delito
é o remédio adequado para trazer aquela pessoa ou tentar trazer ao status quo ante. Como não existe um sistema de vingança dentro do nosso processo penal, direito penal, a pena não serve para satisfazer a vítima, mas é para manter a sociedade incólume, conforme eu expliquei nas aulas introdutórias. Basta você ler o artigo 59 do Código Penal, que está lá dito que o juiz aplica a pena que seja necessária à prevenção de novos crimes e também a retribuição do mal ao agente, a reprovação daquela pessoa que praticou o delito. Então, eu encerro essa aula mostrando para vocês que, didaticamente, é possível separar três esferas de normas que regulam a vida humana, que podem regular. Tenho a esfera natural das necessidades, o mundo animal não humano. Tenho também uma esfera das leis divinas e imutáveis, porque Deus é um ser perfeito, então produzirá leis perfeitas. Essa é a ideia dentro de uma concepção teológica. E o governo que busca ordenar a sociedade por meio dessas leis, vamos chamar de governo teocrático. Governar a sociedade por meio de leis que são perfeitas, mas voltadas a um mundo imperfeito, que é o mundo social, o mundo do livre arbítrio, local que existe a falibilidade humana. E o terceiro ponto, que são as leis morais, sociais, as leis éticas, as leis que são adequadas a essa capacidade do homem de valorar as coisas, esses atributos humanos. Então, um terceiro grupo de normas. Assim, Cesare Bonezana de Beccaria, ou Marquês de Beccaria, na sua obra Dois Delitos e das Penas, trabalha que as penas cruéis já aconteceram e eram justificadas desde muito tempo em razão de um governo querer ordenar a sociedade por meio de leis perfeitas, divinas. Não estou me referindo aqui a nenhuma religião, porque essa ideia remonta a 2000 anos antes de Cristo, desde o Código de Hammurabi, tempos em que se reconhecia a existência de muitos deuses e não um só, passando pelo mundo grego, onde tínhamos diversos deuses também, e eles trabalhavam com a perfeição e os homens eram obrigados a seguir buscando trabalhar aquela perfeição. Entretanto, as punições eram proporcionais aos deuses, à importância das leis divinas, e não ao mundo dos homens. Então, o Cesare Bonezani de Beccaria trabalha com essa ideia de que as penas devem ser adequadas e proporcionais ao mundo dos homens, e não ao mundo dos deuses, até porque aqui dentro das leis divinas, a satisfação ela é futura, é para a eternidade. E no mundo dos homens existe uma necessidade de satisfação imediata de um problema atual. Então, vamos ficar por aqui e na próxima aula vamos continuar a trabalhar mais essa ideia e evolução do princípio da humanidade das penas. Até lá, um abraço.